Então, hoje, meninas, a gente vai falar sobre o capítulo 6, ante o Sinédrio. É um capítulo realmente cheio de emoções, né? As emoções vêm à flor da pele, e quando eu estava preparando, eu fiquei assim, muitas coisas eu fiquei analisando, que são condutas que eu ainda tenho, né? Eu não sei se vocês, como vocês leram esse capítulo, né? Eu vejo que tem muita coisa ali que eu já devo estar praticando há algumas encarnações e que eu ainda tenho muito a aprender com o Estevão, né? Principalmente a questão da tranquilidade, né? Da, daquela bem-aventurança, aquela tranquilidade moral e tranquilidade mental que ele teve naquele momento, né? Bom, mas vamos começar pelo menos contando o contexto aqui do que a gente encontrou, né? A Rita trouxe muito bem na semana passada, que a gente viu que o Saulo ele estava muito chateado, vou usar essa palavra, mas a gente sabe que está um pouco mais exaltado que isso, com o Estevão, né? Principalmente porque ele tinha recusado os convites, né, para ir conversar, para ir debater as ideias. Então, o Saulo, através de uma artimanha, conseguiu falar com um amigo dele, né, que era um judeu, né, um hebreu. Então, ele apresentou uma queixa diante do Sinédrio, e quando se apresenta uma queixa, é chamado as partes para se tirar satisfação. Então, esse amigo do Saulo fez isso, e o Sinédrio acabou convocando, né, intimando o Estevão a comparecer. Uma coisa interessante é que o Estevão quis ir sozinho, né, isso já entrando no capítulo 6, ele quis comparecer no Sinédrio sozinho, somente ele. Né. As explicações do livro são muito boas, e se a gente for analisar o contexto da época, né, o momento histórico, o momento em que eles estavam vivendo. E a justificativa principal que o Emmanuel coloca é que aqueles que estavam sendo atendidos na Casa do Caminho precisavam de atenção, eles precisavam da dedicação daqueles apóstolos, daqueles seguidores do Cristo, que estavam dispostos a ir junto com ele lá no Sinédrio. Então o Estevão não quis, o Estevão quis ir sozinho, e isso é uma coisa muito legal, assim, esse cuidado que o Estevão tem, né? É claro que todo o apoio moral, a gente sabe quando a gente vai apresentar um trabalho, quem fez faculdade, apresentar monografia, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, quando a galera estava lá para te apoiar era muito bom, né? E quando a gente vai numa casa espírita fazer uma palestra, é óbvio que é sempre muito bom ouvir algumas pessoas, conversar com algumas pessoas antes e saber que elas estão lá para te apoiar, né? Mesmo que você fale alguma coisa equivocada, eles estão lá para te ajudar, te falar, oh, não foi bem assim. Mas o Estevão quis ir sozinho, porque ele sabia das armadilhas do Sinédrio. E umas coisas interessantes, né? Ele fala assim, eu destaquei essa parte, né? Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Então, assim, o Estevão estava tão preocupado com isso, porque sabia que o Sinédrio tinha um poder muito grande, né? O próprio Cristo foi crucificado por causa desse poder do Sinédrio. Então, é óbvio que também ali poderia sofrer martírio, não só o Estevão, como outras pessoas que estariam ligadas à Casa do Caminho. Pode falar, Rita. Ô, Ju, eu vi que você, né, que já passou a parte aqui. Eu anotei uma parte importante que me chamou a atenção e eu acho que a gente precisa relembrar. Bem no começo do capítulo, o Emmanuel, ele fala, né, ele fala do dia
que no dia fixo, começa a relatar quando o Estevão está indo para o Sinédrio. E aí ele começa falando assim: a Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Então, a gente já percebe que era apesar do ato público, nem todos eram bem-vindos no Sinédrio, né? Não eram todos que se sentiam à vontade de se adentrar ao Sinédrio. E aí ele fala algumas coisas importantes. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, então que eram as pessoas mais assim, né, importantes, mais frequentadoras, destacadas, de mistura com sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. E aí eu destaquei isso porque a gente precisa recordar das tribos que tinham lá de Israel. O Emmanuel fez esse destaque para a gente lembrar que no tempo lá de Jesus, os fariseus, eles eram que se dedicavam mais o puritanismo das leis. Eles eram os puritanos, os ortodoxos, que a gente chama hoje, né? Eles eram os que se preocupavam com maior atenção às questões da pureza de todos os rituais, para ver se realmente você estava vivendo sobre as leis judaicas. Então, aqui Emmanuel, ele mostra para a gente que a maioria do Sinédrio era fariseu. Então, era uma coisa proposital, que Saulo procurou, né, isso, porque ele queria apoio, e era uma coisa que a gente vai ver, que a gente lê o capítulo, que vai ser um problema para Estevão. E aí ele continua falando assim, que eu achei interessante. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, então, Saulo sabia que Estevão era muito inteligente. Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento com a igreja humilde dos adeptos, né, do Nazareno. E aí eu destaquei assim, que Emmanuel fala, no fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade. Então, ele queria se mostrar superior que Estevão, afagando ao mesmo tempo, então, e a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo, preparara por isso a reunião com todos os requisitos de feição e impressionar os sentidos. Então, ele também preparou a reunião não só para demonstrar a superioridade de Estevão, mas ele estava tão impressionado com a capacidade de Estevão que ele queria fazer com que Estevão fosse um juiz do Sinédrio também, se transformasse num sacerdote, já que ele poderia, porque ele era da tribo de Isacar. Ele queria fazer com que, na cabeça de Saulo, que Estevão se convertesse, retornasse para a sua antiga crença. É isso, Ju. É muito boa lembrança, Rita. Até tinha marcado aqui e eu acabei pulando. Mas é interessante isso, né? Porque, no fundo, você vê assim que o Saulo, a gente já conversou isso no capítulo passado, né? Ele teve aquela inveja, né? Aquele orgulho ferido com Estevão, né? O Estevão, essa capacidade dele, e vai se mostrar agora no capítulo também, que o discurso dele no Sinédrio, quando eu li, eu tive que ler várias vezes, porque arrepia, né? E tem muito conhecimento, muita fonte de conhecimento, e isso só poderia partir de uma mente realmente preparada, né? Então, até ele fala isso, mas eu vou falar isso mais para frente, sobre essa preparação de Estevão, mais uma vez corroborando a minha viagem, que não é tão viagem assim que eu estou vendo. Mas, continuando, né, isso que a Rita falou vai ser importante, e a gente vai destacar a questão da origem da tribo dele. Eu até fui pesquisar aqui, lá em Números, que fala sobre um pouquinho sobre essas questões das tribos, né? Porque a gente está falando do povo hebreu aqui. Então a Rita vai poder ajudar bastante a gente nisso sobre a questão de Zacar, tá? Mas continuando aqui onde eu tinha deixado, né? Eu acho que
que é interessante, quando o Estevão está chegando no Sinédrio, ele começa a perceber a diferença, né? A diferença dos arredores do Sinédrio já. Vocês lembram aquela descrição que acontecia no Sinédrio em Corinto, né? Que era uma descrição, vejam, era diferente do que tem em Jerusalém. O destaque, quando o Emmanuel destaca o que tem ao redor do Sinédrio, que o pai, né, que o Jochebed lá vai destacar, vai olhar, vai perceber, e é o Emmanuel descrevendo, Corinto era uma cidade voltada aos prazeres, voltada à questão sexual, à questão do entorpecimento através de substâncias, da congregação da beleza, das coisas mais mundanas voltadas a este mundo que entorpece os sentidos, tá? Principalmente a questão ligada ao prazer, ligado à sexualidade, desregrada, tá? Não estou falando de uma sexualidade que é espiritualizada. E aqui a gente tem uma diferença. Quando o Estevão olha, ele descreve, e você vê uma descrição de métodos pela arquitetura. A arquitetura ao redor do templo, como é que era? Né? Você tinha o patriciado romano ali, você tinha toda aquela tradição e herança que já vinha como a Rita falou, do farisaísmo. Então, Jerusalém não era uma cidade voltada como Corinto, a beleza do corpo, aos prazeres do corpo. Não. Ela era uma cidade mais voltada ao alinhamento de uma conduta, de uma cultura, de uma pureza racial, né, que isso vai ser importante. A gente vai discutir sobre isso aqui daqui a pouco, que Emmanuel levanta essa questão durante o discurso quer dizer, Estevão levanta essa questão, né, durante seu discurso. E aí, pode falar, Rita. Agora que você falou do patriciado romano, e aí eu lembrei também que eu destaquei uma parte que eu achei interessante, não sei se você vai falar, se você fosse falar, desculpa. Que o Emmanuel fala que realmente lá, além dos fariseus, tinha a corte, né, providencial, tinha muitos patrícios, muitos romanos que faziam parte dessa corte, mas eu achei interessante que ele destaca assim, considerando que tratava o primeiro processo, né, em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade, tantas dúvidas no espírito público. Então, Emmanuel aqui, sutilmente, ele fala que os romanos ficaram na dúvida. Nós sabemos, né, que o Pilatos tentou, ficou na dúvida, nós sabemos toda a história, mas aqui Emmanuel ele reforça que essa dúvida sobre a necessidade da condenação de Jesus perpetuou ainda por um bom tempo na consciência dos romanos. Então eles ficaram curiosos, nossa, mas alguém ligado ao Cristo indo para julgamento, vamos lá, tal, para ver. Então ele reforçou que essa dúvida permeava ainda a mente, o coração dos romanos ainda por um bom tempo. É isso, Ju. É uma questão interessante isso que você falou, né? E quando eu estava lendo, eu pensei nisso, mas eu não destaquei. Que bom que você destacou, porque agora me veio, você pediu auxílio, acho que veio, tá? Porque eu estava pensando nisso. Por que isso chamou a atenção do patriciado? Jesus, quando ele andava, naquela época lá, arrastava multidões. Então não era multidão só de hebreu. Era multidão de romanos, multidão de vários lugares. Você vê que vários lugares vinham para ter com Jesus, pessoas de vários lugares. Então, eram esses 3 anos, né, que o Cristo ficou na Terra pregando, né, fazendo o seu
desenvolvendo o seu evangelho, né, desenrolando o pergaminho do seu evangelho no coração dos homens ali que ele convivia, não foi desapercebido, né? As pessoas da região já conheciam Cristo. A gente consegue saber disso por livros como Boa Nova, do Humberto de Campos, os relatos que ele faz, o Lázaro Redivivo, também tem muitos relatos. As pessoas, elas iam procurar o Cristo. O próprio há 2000 anos, né, o que aconteceu, né, quando Lívia ficou sabendo. Bem, gente, eu não vou falar sobre há 2000 anos, isso pode ser no próximo estudo, mas, então, várias pessoas, e principalmente do patriciado, estavam de olho, estavam voltadas para os olhos do carpinteiro, para as atitudes do Nazareno. E como a Rita falou, se esse é o primeiro processo julgando, né, que está englobado ali naqueles poucos que continuaram o trabalho do Cristo, ele estaria ali para ver, para testemunhar. Por quê? Gente, não vamos nos iludir. Os relatos das curas de Jesus na Bíblia, né, no Evangelho, são nada comparado ao que ele realmente fez. Né? Às vezes o evangelista só colocava lá, e Jesus curou, operou milagres, só que esse operou milagres, gente, eu não consigo entender como se fosse duas curas que ele tenha feito ali. Eu acho que são coisas para a multidão, né? Rita, você pode continuar um pouquinho, porque a Irene está com dificuldade na turma de autoconhecimento dela. Eu só vou pedir 5 minutinhos só para eu resolver, tá bom? Claro, Ju. Não, então, o Juliano tem razão, né? O próprio João Evangelista falou que se ele fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, né, não teria livro no planeta que caberia a todas as benfeitorias. Então, isso tem que ficar bem, bem claro para a gente que realmente o Cristo, esse foi o grande evento pós-condenação, crucificação do Cristo, foi esse julgamento, esse pedido de julgamento para Estevão, né? Então, não sei se eu coloquei, aí eu já vou passar para a parte do pensamento do Estevão. Depois, se o Ju tiver marcado alguma coisa, antes a gente volta. Então, Estevão chegando lá no Sinédrio, entrando, ele começa a pensar, não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel, que aludia a Jesus nos seus vigores e ensinamentos? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e a sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? Então, assim, mesmo que eles, tudo bem, se eles não considerassem que Jesus fosse o Messias, não estava de acordo, de qualquer forma, a conduta que os judeus ali do Sinédrio levavam de vida com que os outros profetas já haviam exemplificado. Então, eles viviam uma vida de avareza e desregramento que não condizia nem com as leis que eles deveriam seguir, que eram as leis mosaicas. E aí ele começa a fazer uma reflexão de todos os profetas, né? O próprio Moisés fora escravo e, por dedicação ao seu povo, sofrer inúmeras dificuldades todos os dias da sua existência, consagrado a Todo-Poderoso. Jó padecera miséria sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos acerbos. Jeremias também chorou incompreendido. Amós experimentava a fel da ingratidão. E aí ele faz uma reflexão, né? Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos do Davi? Então, é estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias. Então, assim, ele achava completamente estranho, mesmo que eles não assumissem o Cristo como sendo o Messias Nazareno, a conduta como eles levavam a vida, deixando as famílias em completo abandono, pessoas com dificuldade. E aí isso foi cada vez mais fortalecendo a certeza que o que Jesus tinha falado nos evangelhos
afirmava cada vez mais a certeza no coração de Estevão, que esse era o caminho, que Jesus era a boa nova, que não porque o que Jesus falava, mas pela conduta de Jesus, a maneira como Jesus viveu, e pela maneira como ele estava vendo que os homens do caminho viviam, condiziam mais com as leis dos profetas do que os próprios fariseus, que brigavam tanto pela pureza, né, dos rituais. Pode retomar, Ju. Rita, desculpa, eu estava resolvendo aqui, acabei não vendo. Você falou sobre aquela parte onde ele olha para todos aqueles que estavam lá na sinagoga, no Sinédrio, e fala assim, ó, não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel, beleza. Exatamente. Tá. Eu achei isso eu achei incrível, né? Por quê, gente? Eu demorei 2 autoconhecimentos na casa espírita para começar a ter um olhar um pouco mais cristão. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho 15 anos de espiritismo e só 2, 3 anos atrás que eu fiz autoconhecimento que mudou um pouquinho o meu jeito de ser, né? Eu olhava as pessoas como pessoas que faziam as coisas erradas, julgando. Nossa, essa pessoa não faz nada certo, essa pessoa tem esse tipo de atitude, nossa, essa pessoa é totalmente fora dos padrões, né? E aí quando eu vejo que Estevão falou isso, né, eu achei tão legal, porque ele olha para todos aqueles e tem compaixão. Eu senti compaixão nesse pensamento dele. Ele falou, olha, estes, eles têm tanta informação da lei, mas estão tão perdidos, estão tão separados, estão tão afastados, que realmente são ovelhas perdidas. Isso eu achei incrível, eu achei muito legal, né? Porque era o que eu tinha, o olhar que eu tinha. Às vezes eu tô tentando me melhorar muito nisso, né? Foi por causa de alguns textos do Pai João de Angola e da Hermance que eu melhorei. Mas eu olhava as pessoas passando na rua e vinha com julgamentos, e vinha com nossa, essa pessoa não deveria se vestir dessa forma. Olha o ponto que minha mente, meu julgamento chegava. Por quê? Porque aquilo não condizia com a minha visão de mundo. Né? E imagina isso aplicado na minha comunhão com Deus. Quando a pessoa não praticava a mesma comunhão com Deus que eu aceitava para mim, eu tinha o mesmo pensamento, mesma atitude dessas pessoas que estavam ali perdidas, como ovelhas perdidas. Então, por isso que essa parte, assim, eu destaquei e voltei a falar nela, Rita, porque me chamou muita atenção por causa dessa compreensão, desse entendimento. E agora, a gente falando aqui, eu fiquei pensando no livro A Caminho da Luz, que lá eles falam, o Emmanuel fala qual é a missão de cada pátria, vamos dizer assim, de cada povo. E eu acredito que ele tenha colocado aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eu acredito que foi o povo que teve a revelação do Deus único, né? Então eles tinham uma missão muito importante com relação à humanidade. Porém, essa reflexão que Estevão faz é que eles deixaram com que a arrogância, que o egoísmo dominasse o espírito. Então, os interesses da carne se sobressaíram sobre os interesses do espírito. Então, eles eram as ovelhas perdidas mesmo, que se perderam, né? Tiveram a revelação, porém se perderam apaixonados pelas coisas da terra. E uma coisa, continuando essa análise, né? E você vê essa mesma coisa deles serem ovelhas perdidas e eles só ficarem naquele sentimento deles, daquela concepção deles, que quando o Saulo apresenta a queixa contra o Estevão, e aí ele começa a fazer algumas perguntas, principalmente, olha,
eu te chamei para a gente conversar e você não aceitou, né? Então, assim, aquilo ficou muito claro, né? Já está claro desde o capítulo anterior que era, assim, um ego ferido, né? O Saulo estava realmente muito magoado porque ele encontrou uma pessoa com uma intelectualidade tão brilhante quanto a dele, mas que não queria discutir com ele, que não queria conversar com ele, partilhar com ele, principalmente aquilo, isso que a Rita pontuou muito bem, que ele não queria se voltar àquelas tradições antigas que o Saulo achavam que era correto. A interpretação que o Saulo e todo o farisaísmo, né, tinha, né? Então, quando ele pergunta para Estevão, né, aquele de família, né, sois porventura de família israelita? E é claro que o Estevão teve aquele momento dele parar e pensar, por quê? Porque ele não poderia falar o nome dele, né, e não poderia ser associado ao Gesiel, que recebeu aquele perdão. Então, por isso que naquele momento ele dá aquela parada. Ele não é porque é israelita, nada desse tipo, mas é um momento em que ele pensa assim, estas pessoas estão ligadas ao patriciado lá em Roma, que podem tá ligado de alguma forma a Corinto, e eu vou, aquela pessoa que atuou como teve de indulgência para comigo, compreensão, não 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 fique não tenha nenhum problema. Então por isso que ele para. E aí é onde ele fala: pertenço aos filhos da tribo de Isacar. Aí é claro que eu tentei pesquisar, fazer igual a Rita, né? Tentar saber o que é e tentar entender. Eu li bastante coisa, mas confesso que ainda tenho dúvidas. Mas pelo que eu entendi, e isso principalmente eu peguei lá do Antigo Testamento, em Números, capítulo 2, ele tem uma descrição lá de como as pessoas, os judeus, né, os hebreus da época, acompanhavam o tabernáculo, a tenda. Né? Então, eles tinham que andar de uma maneira específica. Lá na frente, uma tribo, nessa lateral, outra tribo, aqui outra, atrás ficava outra tribo, e elas eram separadas, né, vamos por assim, conforme a sua predisposição, ou aquilo, como a Rita falou, aquilo que poderia ser. Estes filhos da tribo de Isacar, eles poderiam se tornar sacerdotes. Então, assim, eles tinham uma importância, uma relevância muito grande. Quando o Estevão fala isso, que não é mentira, ele não estava mentindo, né? O Saulo dá aquela, opa, né? Eu não estou falando vou usar essa palavra, com a ralé do judaísmo. Não é isso. Eu estou falando com o filho de uma tribo muito importante. Né? Então, é claro que cada vez mais o Saulo estava pensando, eu preciso converter, né, ou desconverter este homem. Ele precisa voltar às suas raízes. Né? Mas a gente sabe que o Estevão está muito além disso. Né? E aí foi onde o Saulo se surpreendeu, né? E aí ele falou, né? Então, como israelita e de uma raça, da parte de uma tribo, né? Não uma raça, mas uma tribo importante, você tem direito, né? Ele coloca aqui, como israelita, tendes direito de replicar livremente as minhas interpelações. Então, ele poderia falar sem ser interrompido. Né? Por isso que ele não é interrompido aqui. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que o pessoal gritava, não sei o quê, mas ele continuava? Que eles não mandavam ele se calar? Né? Principalmente o juiz, né? No caso o Saulo, não mandava ele se calar. Ele só teve uma atitude para fazer o Estevão se calar, e isso lá, a gente já vai falar sobre isso. Mas isso é interessante. Então ele poderia falar livremente. Pode falar, Rita. Só reforçando um pouquinho, fazendo um adendo, tá tudo certo lá da tribo de Isacar, mas a gente já até falou, acho que uns 3 estudos atrás, 4, porque a tribo de Isacar, eles eram os conhecedores do tempo,
Eles eram conhecidos como profetas que conheciam o tempo. Então, eles tinham vamos dizer assim, uma potencialidade diferente das outras tribos. Então, eles eram muito consultados, eles eram os profetas que eram consultados, que os reis consultavam, o rei Davi consultava, o rei Salomão, eles consultavam os profetas que eles eram dessa tribo de Isacar. Então, e Estevão sendo da tribo de Isacar, isso deixou Saulo mais impressionado ainda. Eu acho que eu acredito que ele começou a falar, então, por isso que ele consegue falar desse jeito, ele está sendo intuído, ele está recebendo uma profecia, ele deixou, lá na frente a gente vai ver que alguns fariseus, acredito, ficam perplexos, que acham que ele é um novo profeta, justamente por ele falar que é da tribo de Isacar. Então, tudo isso é importante para a gente mais para frente. E uma coisa legal aqui, né, é que o Emmanuel coloca assim, ó, Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava, né? Aconteceu isso quando ele falou assim, ó, por que rejeitais o meu, quando Saulo interpelou ele, falando assim, por que rejeitais o meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho, lá na casa do caminho, com a minha presença? E aqui a gente percebe, né, que Estevão estava muito bem acompanhado, né? Ele estava sendo inspirado naquele instante. Gente, mas olha, é interessante isso. Ele sendo inspirado não quer dizer conduzido, tá? Eu acho que muitos de nós tendem a misturar um pouco as coisas. Quando a gente fala inspirado, dentro de você a espiritualidade vai encontrar elementos que podem ser exteriorizados, atuar. Isso quer dizer, todos nós temos dentro de nós brandura, todos nós temos paciência, todos nós temos amorosidade, fraternidade. Então, é claro que a gente não utiliza delas, né, não pega a mão delas 24 horas por dia ou em todos os momentos. Mas, alguns momentos a gente tem. O que a espiritualidade faz quando ela nos inspira em algo é pegar essa porção de fraternidade, de humildade, de compreensão dentro de nós e trazer à tona, trazer ao nível mental e consciencial. E aí é onde eu vou usar, né, dessa energia, dessa disponibilidade para atuar com as pessoas. Então, o que eles estavam falando aqui não quer dizer que o Espírito estava lá e o Estevão falou tudo aquilo, mas graças ao Espírito. Não. Aqui ele estava sendo inspirado. Esse Espírito estava ali do lado dele, acompanhando ele e dando, vamos supor, aquilo que eu falo, né? Quando a gente vai defender uma tese de trabalho de conclusão de curso, a galera lá, os seus amigos te apoiando, te incentivando, você se sente mais forte. É isso que Estevão estava aqui, estava sendo inspirado, se sentindo mais forte, né? Acompanhado desses amigos da espiritualidade. Então, em nenhum momento eu quero dizer que tudo isso que o Estevão falou no Sinédrio não estava dentro dele, tá? Que isso era só da espiritualidade. A espiritualidade estava acompanhando, mas isso era parte do Estevão, tá? Dentro dele. E aí ele responde ao Saulo falando assim, ó, o Cristo, a quem sirvo, recomendou que os discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado a minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Aqui Davi, né, até tem uma nota do próprio autor, né, que está se referindo ao Salmo 34, no seu versículo 2.
isso eu achei muito interessante. O que ele está falando? Não, olha, tudo bem que você estava lá prestando atenção no que eu estou falando, mas nada do que eu ou você estamos falando na frente ali da tribuna, com as pessoas, com os filhos de Deus, é nosso. Tudo vem de Deus, né? Gente, isso aqui é claro que é uma figura de linguagem dizendo assim, Deus proveu tudo isso ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, e nós só estamos compartilhando isso que nós aprendemos com ele. É isso que Estevão está falando aqui para o Saulo. Por mais que você glorifique, né, ele estava entendendo isso, glorifique uma discussão intelectual, glorifique uma participação nas análises das escrituras sagradas, tudo isso vem de Deus. Todos esses ensinamentos. E quando nós interpretamos esses ensinamentos inspirados, instruídos, né, com o coração aberto, tudo isso é dádiva de Deus. Porque que ele não para de nos amparar, porque nós não temos isso em nós, né? Vamos supor assim, nós não poderíamos ter feito isso que Deus fez. Isso eu achei bem interessante, eu achei bem legal. E aí teve algumas onde aqui o Saulo acusou ele de blasfemo, caluniador e feiticeiro, né? Isso eu achei bem interessante. Então, o Estevão, com aquela serenidade, já amparado ali, ele pergunta, ele questiona, mas por que eu sou acusado dessas coisas, né? De blasfemo, de caluniador e de feiticeiro. E aí o Saulo fala assim, ó, blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés. Renegando os princípios sagrados que vos regem os destinos. Confirmar isso tudo. Então aqui o Saulo separou, né, o caluniador e o blasfemo, dizendo que Jesus era superior. Você lembra aquilo? Jesus é superior a Moisés? Né? Então isso aí é blasfêmia. Imagina você vai falar uma coisa dessa de um carpinteiro que morreu, né, foi crucificado, condenado pelo Sinédrio, enquanto Moisés é o líder supremo do povo de Israel. E aí eu tenho que destacar, e eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir falar igual a ele, tá? Então vocês me perdoem, mas eu vou ler algumas coisas aqui. E eu destaquei essa parte da fala de Estevão, onde ele fala assim, ó, mantenho minha crença de que Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, por meio dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Então aqui, ele começa falando, olha, eu acredito firmemente, né, eu acredito com todo o meu coração que Jesus é o Cristo Salvador, aquele enviado por nosso Pai, por Deus, para salvar a todos nós. E aí ele fala, quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea. Então, você está tendo uma interpretação errada acerca de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras. Tanto que Jesus veio e falou assim, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. Né? Então é isso que ele está falando aqui, olha, eu jamais fiz isso. Mas considero o evangelho de Jesus o seu divino complemento. É exatamente o que Jesus falou, gente. Esse homem, ele falou assim, olha, Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. E esse cumprimento é o complemento que o Estevão está chamando aqui do Evangelho. As primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Então, neste primeiro momento, as Sagradas Escrituras são trabalho de homens, aqueles homens de todo o povo de Israel, né, com seus profetas, recebendo, intuindo, né, recebendo essas mensagens
dos enviados de Deus, ok, mas isso é trabalho de homens. Mesmo que sejam por enviar, né, venham como representantes de Deus, eles ainda, né, como nós, uma casa espírita, eles ainda são humanidade. Eles ainda são homens. Mas o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Isso quer dizer, é a recompensa que Deus permitiu que viesse à Terra. Tá? Então, essa interpretação de Estevão, essa visão de Estevão, eu vejo assim que meio que abalou o Saulo. Né? Tem vários momentos aqui que o Saulo fica abalado. Né? Então, vou falar abalar aqui, vou falar quase todas as falas do Estevão. Mas essa interpretação, e ele corrigindo a interpretação de um juiz, porque nesse momento Saulo era o juiz da causa. Né? Então, ele, olha, você está interpretando errado. Né? Então, cuidado com o que você faz. E eles têm muito essa questão de interpretar da maneira correta. E aí o Saulo coloca assim, ó, sois então de parecer que o carpinteiro é maior que o grande legislador, então Jesus é maior que Moisés? Ah, gente, e aqui o Estevão fala de novo, né? Jesus é a justiça pela revelação. Não, Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Então, tem muita lógica naquilo que o Estevão observou ao chegar no Sinédrio. Né? Enquanto lá na Casa do Caminho, aqueles dedicados apóstolos, aqueles dedicados trabalhadores lá do caminho, colocam o amor em ação, a caridade, acolhendo todos aqueles necessitados, enquanto, né, porque são seguidores do Cristo, ali toda aquela pompa, toda aquela riqueza, todos aqueles costumes que estavam ligados às questões e tradições de Moisés, são justiça pela revelação. Não é menos importante. É necessário. Mas quando ela se desvirtua, ela é muito, muito menos do que o amor em ação que Jesus nos ensinou para aqueles discípulos. Né? Então, nesse momento, assim, eu senti que avalou muito o Saulo. Né? E aí, continuando aqui, né? Eu marquei uma parte aqui, ó. Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Eu achei isso legal, porque como a Rita falou, né, lá no A Caminho da Luz, um livro também do Emmanuel, Emmanuel vai explicando algumas coisas sobre as raças, né, os débitos de cada raça. É bem sutil, né? Eu achei que eu ia encontrar assim um negócio todo pontilhado, sabe, marcado assim, ó, primeiro erro, segundo erro, terceiro erro. Não, Emmanuel é sutil. E uma das coisas que Emmanuel pontua foi isso que a Rita falou. Eles eram muito reservados. Eles eram muito assim, olha, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós. Né? Os outros povos, os gentios, imagina, né, como chegar perto da gente e existiam toda aquela questão das tribos. Você teria que ser de uma determinada tribo para você ser um sacerdote, para você poder ser um profeta, né, para você poder exercer a mediunidade, você teria que ser de uma determinada tribo. Né? E então, quando Estevão coloca essa interpretação dele, esse entendimento dele, ó, compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Então, assim, vamos deixar de ter essa visão mínima, essa visão individualista, essa visão que só nós que merecemos o amor de Deus, só nós que merecemos o respeito de Deus, e principalmente só nós que devemos ser respeitados, nós não devemos respeitar. Né? Então, os outros povos têm que nos respeitar porque nós acreditamos no Deus único. Né? Então, essa concepção aqui eu achei muito legal. Pode falar, Rita. Então, só reforçando, eu também coloquei isso, que Emmanuel, no parágrafo seguinte, ele reforça essa dificuldade que os israelitas tinham, né?
porque, na verdade, a confusão toda começou por conta da interpretação literal, e é o que a gente faz até hoje, né? Quando Moisés foi convocado para levar o povo para a terra prometida, né? Eles acreditavam, né, que eram somente eles eram os escolhidos, e o resto do povo não era escolhido por Deus, né? Então, assim, Emmanuel, ele fala assim: afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentis. Quem eram? Os gentios, eles eram israelitas, mas não eram judeus. Eles moravam, né, ali na região de Israel, só que não eram judeus, então eles também não consideravam. E os bárbaros eram todos aqueles que não partilhavam da mesma cultura, que não eram os gregos, eram os outros povos, todos nós, inclusive. Então, eles levaram a revelação de Moisés na forma literal, porque é a revelação que veio através de Moisés, né? E isso era para eles, tanto que Emmanuel fala assim, que na hora o auditório ficou assim, burburinho, porque para eles era impensável. E é até hoje, né, gente? Né? A gente vê os conflitos que tem em Israel até hoje, por conta que eles acreditam que a terra prometida é só para eles, né? É isso, Ju. E uma coisa interessante, né, você colocando assim, é interessante a gente entender isso. Até hoje, quando eu vou ouvir eu gosto muito de podcasts de história, então quando eu vou ouvir notícias ali da questão de Israel, Palestina, para você entender etnias, as etnias são diferentes, a cultura a cultura é uma, a etnia é outra, a religião é outra. Às vezes você tem pessoas de etnias que você acha muçulmano é uma etnia que pode ser muçulmano judeu. Então, assim, é um rolo para explicar isso e ainda mais para entender. Mas isso que a Rita falou é muito importante, né? E isso vai ser voltado à tona essa questão dessa questão dos gentios, né? Óbvio, a gente está falando do apóstolo dos gentios nesse livro. Isso vai ser trazido muito à tona. Então, quando essas tradições elas se sobrepõem aos interesses e às concepções do evangelho, isso vai causar um desconforto gigante em vários personagens desse livro. E é interessante que o Saulo, quando Estevão está dando essas respostas, né, fortalecendo seus argumentos, né, explicando seus argumentos, o Saulo ele fala: confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Então aqui eu estou te condenando. Né? Por quê? Porque você não pode ter essa interpretação. Como a Rita falou, é impensável, é inconcebível que alguém, um filho da tribo de Isacar, entenda que outras pessoas possam fazer parte da nossa tribo, possam fazer parte do nosso povo. Então esse é a primeira condenação. E continuando, né, a outra acusação é de feiticeiro. Vocês lembram disso? Que ele curou aquela menina, né, que não falava. E aí ele falou: eu mesmo testemunhei, eu mesmo vi você fazendo isso num sábado. E aí Rita entra com a parte cultural, né? Não se pode fazer nada a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Não pode operar cura. Não pode, senão não pode, tá? Pensa numa coisa que você pode fazer? Não, não pode. Tá? Então, ele não poderia ter feito aquilo. E aí o Estevão responde muito bem. Ele pode falar, Rita, vai lá. Eu vou esclarecer. É o Shabat, né, que na concepção do judaísmo, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, o sétimo dia é no sábado. Então, no sábado, você não pode fazer nada que não seja se dedicar a Deus, ficar orando, não pode fazer nada que seja comercial, nada que envolva outras coisas que não seja,
que venha de Deus, e como eles não consideravam, né, o que eles estavam fazendo lá na Casa do Caminho, então é um agravante para o judeu, isso é muito sério, né, imagino para os fariseus, como assim, ainda você estava fazendo uma pregação no sábado, né, a pregação poderia, né, a pregação tá agora, ok. Exatamente, desde que fosse, né, os rituais mosaicos, mas fazendo esse tipo de ato, uma blasfêmia, uma feitiçaria em pleno sábado, né? Então para eles é uma coisa inconcebível, assim. Isso é importante. E quem quiser saber um pouco mais de Sabá, incluindo viagens, tá? Estuda a Gênese, o livro do Levítico com Haroldo, que ele faz umas viagens que ele explica bastante coisa, mas ele dá umas viajadas sobre Sabá da terra, Sabá da humanidade, Sabá, Shabá, enfim, não sei falar isso direito. Mas, voltando, o Estevão falou assim, ó, não fui eu quem praticou esse ato de amor. Como certamente me ouvistes afirmar, foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Gente, é incrível, né? Assim, a gente, como eu falei, dentro do Espiritismo já estou há 15 anos. Muitas vezes a gente vê assim alguns pequenos milagres, né? No Espiritismo a gente não conhece milagres, né? Porque a gente sabe que a concepção de milagre é algo que vai contra aquilo que seria possível, né? Seria a realização do impossível. E nós sabemos que nada transgride as leis do universo. Né? As leis de Deus são eternas e imutáveis. Então, assim, nada pode transgredir. Deus não permite, né? Ou isso é contraintuitivo, algo que transgrida as leis de Deus. Então, se essas curas acontecem, se esses dito milagres acontecem, é porque estão dentro da lei, estão dentro de um entendimento da lei, estão dentro de um fluir dessa lei. Então, quando o Estevão fala isso aqui, né, que ele não foi ele que praticou esse ato de amor, mas foi o Cristo através dele. Eu vejo muito médium, né, de casas espíritas, não vou citar nomes, não só na nossa, em outras casas, que pegam as glórias para si, né? Fala assim, olha, esse médium lá é bom para aplicar passe, vou aquele lá porque o passe dele é bom, né? Ou é claro que a gente tem toda uma questão de energia, afinidade e tal, mas quando a gente fala assim que o passista que é bom, ou é o médium que é bom, ou é o fulano que é bom, a gente está deixando muito de lado esse exemplo, esse ensinamento de Estevão, né? Eu só sou um instrumento humilde e pobre do Cristo. É o Cristo que operou esse milagre, é o Cristo que operou essa cura. Milagre não no sentido, tá, gente? Não no sentido de transgredir a lei, mas o milagre de fazer uma coisa boa, de atuar em benefício do próximo. Pode falar, Rita. Eu vi que você passou um trecho, mas eu acho importante, que eu achei importante destacar, que eu acredito que Emmanuel destacou por algum motivo. A gente percebe que em todo interrogatório tem um momento que ele começa a querer a confirmação de Estevão, né, Saulo? Aí Estevão fala para ele, por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Então, a gente percebe nessa informação aqui que Emmanuel, pelo menos na minha interpretação, que Saulo, ele estava inseguro, ele não tinha certeza ali do que ele estava fazendo. Não, ele tinha certeza que ele estava fazendo, mas ele estava inseguro com relação se Estevão era mesmo ou não objeto de condenação. Então, quando a gente não tem a certeza do que a gente vai fazer, a gente não fica assim, ai, será que eu vou... nossa, isso é preto, né? Isso é quando eu não tenho certeza que o negócio é preto. Então, Saulo, ele ficava o tempo todo questionando Estevão, mas
interpelando ele, fazendo com que ele confirmasse as coisas. E aí eu achei interessante que ele colocou assim: o Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Então, ali ele deixou assim, não adianta você vir, não espere que eu responda se você está certo ou errado, se eu estou blasfemando, não. Eu estou aqui, o Evangelho não abre lacuna para isso, né? Para erro, para coisas casuais. Não, a gente está aqui para tratar da verdade. E se eu tiver que pagar... se eu tiver as consequências por estar falando, para ser instrumento do Cristo, ok, eu estou pronto para isso. Então, Emmanuel, sutilmente, ele mostra a dúvida de Saulo, essa dúvida sobre o que ele estava fazendo com Estevão. Então, ele já carregava essa dúvida o tempo todo durante o interrogatório. É isso, Ju. E principalmente porque as circunstâncias que levaram Estevão até o Sinédrio, né? Foi Saulo que falou com um amigo que não era dos melhorzinhos, sabe? Aquele amigo que a gente sabe que, né? Olha, peraí, tem que tomar cuidado com esse carinha aí, para apresentar uma queixa contra ele. Então, por quê? Porque ele era uma pessoa ali da comunidade, e ele, na comunidade israelita, ele poderia apresentar uma queixa, né? Então ele teria esse direito de apresentar essa queixa no Sinédrio. Então, como a Rita colocou e destacou muito bem, que eu não tinha marcado, mas essas coisas passam desapercebido, por isso que é bom vocês abrirem o microfone e falar também, porque passa desapercebido, tá? Então, isso eu achei muito legal, porque como a Rita estava explicando, e eu já estava pensando nisso, falei assim, claro que ele vai estar com esse... como ele fala assim, ó, porque aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário. Estava na aura, estava na emanação de Saulo, que ele estava inseguro com as acusações. Né? Quando o Estevão explica, ele treme por dentro. Eu não sei, eu lendo, eu me colocando no lugar do Saulo, eu tremia. Eu falei, ixi, e agora? Como é que eu saio dessa? Né? Então, é óbvio que ele vai ficar pensando nisso, e a gente viu, logo a mais, vai aparecer aqui, qual foi o momento que Saulo teve que usar como fuga, porque ele já não tinha mais argumentos, porque ele já não tinha mais o que perguntar, né? Que ele estava vendo que toda pergunta que ele fazia, o Estevão respondia brilhantemente, e mostrando que as convicções dele, em momento nenhum, afrontavam o entendimento da lei, o entendimento da lei e dos profetas. Estava afrontando o Saulo, estava, né? Afrontando aquele orgulho de Saulo, e não as leis. Né? Só que ali já estava bem envolvido emocionalmente, muitos, como a Rita falou, muitos fariseus, que tinham aquele comportamento que hoje a gente chama de ortodoxos, que é a interpretação literal do que está escrito ali. E imagina, né? Eu vejo muitos casos como este, né? Muitos julgamentos de pessoas que se dizem cristãs. Porque está lá no Antigo Testamento que você tem que ter essa conduta, né? E só que isso é pegar uma parte para falar assim, olha, tem que ser do meu jeito, porque eu vejo dessa parte que está ali, ó. Só que se você pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois, tem um monte de coisa relacionada que você faz, que você pegou, tá relacionado, mas você não viu isso. Você não faz aquilo. Por quê? Porque aquilo era aplicado naquela época. Hoje em dia, nós evoluímos como humanidade, nós evoluímos com o entendimento da lei, e principalmente nós recebemos a revelação do Cristo. O Cristo, ele falou, olha, eu não vim destruir essas leis, mas eu vim fazer o cumprimento delas. Isso quer dizer, tudo que está escrito aqui
é o momento era aquele momento da sociedade, era aquele momento da humanidade. Hoje em dia, eu já não consigo mais usar aqueles lá, mas os mandamentos e a pregação, ou as informações, a boa nova que o Cristo trouxe, essa não tem. Ah, naquela época era aplicável, agora não é. A boa nova do Cristo é aplicável agora, vai ser aplicável daqui 100 anos, daqui 200 anos, quando a gente estiver em outro planeta de prova expiação não, que seja regeneração para cima, tá? Bom, não sei se vocês sabem de escala espírita, então prova expiação onde a gente está, tá? Então, se a gente daqui a 300 anos, 500 anos, a gente tiver em prova expiação, a gente está mal, tá? Só informando. Tomara que a gente esteja em regeneração, que daí a gente vai estar melhorzinho. Então, o Evangelho do Cristo não vai alterar. Aquelas leis dos profetas, elas se alteram, elas mudam, né? Porque eram, como o Estevão mesmo disse, coisa dos homens. Agora, o Evangelho do Cristo, gente, vocês podem ser espírito puro daqui a algum tempo, né? Quem sabe 3, 4 encarnações para algumas pessoas aí, espírito puro, mas vai continuar com o Evangelho. E vai ter um entendimento muito maior do Evangelho, tá? Porque até Emmanuel, que escreveu esse livro, ele conta numa das entrevistas, né? Que ele estudava o Evangelho lá na espiritualidade, com alguns espíritos um pouco mais altos que ele, e ele se sentia um crocodilo, porque ele não conseguia acompanhar o entendimento do Evangelho daqueles outros amigos dele, dos espíritos. E Emmanuel, tá? Então, se você pegar um livro dele lá, ó, Fonte Viva, Religião dos Espíritos, né, se o Emmanuel se sentir um crocodilo, com aquela interpretação do Evangelho, gente, na boa, né, eu tô um pouco abaixo disso. Mas continuando aqui, né, deixando de viajar, e aí o Saulo fala, né, pensais incentivar-nos com esta ingênua declaração, a suposta humildade não vos desculpa, não tira a tua culpa. Fui testemunha de fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Então, assim, gente, né, como a Rita falou, orar e se dedicar a Deus na sinagoga, eles não tinham esses acontecimentos, essas curas acontecendo. Então, por isso que o entendimento de Saulo, não, peraí, está acontecendo uma cura aqui no Saulo, isso é feitiçaria. Né, que era o que eles pensavam na época. E aí o Estevão responde, longe, né, de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Isso quer dizer, estava tendo ajuda aí, estava tendo uma ajuda da espiritualidade aí. Contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Rapaz, deu uma rasteira no Saulo aqui, né? Porque o homem sabe a Torá de trás para frente, vai. Ele sabe de todos esses acontecimentos. E ele estava fingindo não ver aquilo que eu falei. Ele só pega aquela parte que lhe interessa. O antes e o depois e os acontecimentos ali não são importantes. Por quê? Porque eu não quero ver. Então, quando o Estevão faz isso, chama ele para a realidade. Dá aquela rasteira, né? Ele cai com a bundinha no chão, dolorido, e aí tem que prestar atenção. Em virtude de que sortilégios conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Bom, gente, tudo aquilo que ele vai descrever aqui são acontecimentos que a gente encontra no Antigo Testamento. Né? São acontecimentos que a gente encontra na Torá judaica. E aí ele fala assim, ó, não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? Isso quer dizer assim, você não está vendo que Deus está atuando nesses lugares, nesses acontecimentos, assim como atuou naquela cura que eu fiz naquele sábado, né, Shabá, Shabat. enfim, esse. De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Então, assim,
gente, além da rasteira, ele deixou o Saulo sentado ali e deu uma lição, uma aula, como se ele tivesse na primeira série, né, no primeiro ano, no prézinho do estudo da Torá. Porque ele foi pego desprevenido. Gente, quando um doutor estava te acusando que seria o mais prodigioso, né, como o próprio Emmanuel falou, assim, a esperança da raça, pelas capacidades intelectuais dele, sendo colocado, gente, desculpa, colocado no bolso, olha a expressão, colocado no bolso por Estevão, é óbvio que o Saulo não conseguiria aguentar. Isso foi muito para ele. Então aí ele já não tinha o que fazer, né? Voltou ao jardim da infância de interpretação da Torá, e aí o Saulo ele fala, o acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Gente, eu não sei onde estava o Saulo aqui, mas eu não achei que ele confirmou isso, não. Mas tudo bem, né? Ele é o juiz, vai fazer o quê? Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem o direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Propõe então que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Aí o homem vai falar. Aí agora começa aquele discurso incrível que o Estevão começa. Pode falar, Rita, antes Ô, de eu Ju, começar. e aí antes do recurso, né, como você falou, Emmanuel deixa bem claro que que os sacerdotes, as personalidades ali do Sinédrio ficavam se entreolhando, porque todos perceberam que Saulo tinha sido derrotado, né, derrotado na visão deles, né, e que era a primeira derrota de Saulo de Tarso no Sinédrio. Então imagina como é que ele não estava se sentindo, né, e por dentro. E aí vem o discurso aí que o Juliano, acredito que vai ter que falar todo, porque não tem como resumir, né? Mas aí eu queria fazer uma ressalva desse discurso antes do Juliano entrar, que eu não sei se ele vai fazer. Você vai direto para o discurso? Não, pode fazer a ressalva, pode Tá. fazer. Diferente, essa é a minha interpretação. Diferente da outra, da ressalva que o Juliano fez no começo, que eu concordo, que ele estava sendo intuído, que ele tem todos os recursos dentro dele, ele continuava tendo. Aqui eu tenho, na minha humilde interpretação, eu acredito que o Cristo já estava diretamente operando através de Estevão. Por quê que eu falo? Que a Emmanuel começa a falar, tal, e antes da palestra de Jesus, através de Estevão, e aí ele fala, mais do que nunca, sentiu a convicção de que o mestre auxiliá-lo na exposição da doutrina de amor. E aí, passando um minuto ansioso da expectativa, começou a falar de modo impressionante. Então, aqui, na minha interpretação, já não era mais Estevão, mas sim Jesus, falando através da mediunidade de Estevão. Pode continuar. Eu achei só mais um ponto antes da gente começar o discurso, né? Que como a Rita muito bem falou sobre os fariseus que estavam ali, mas ele começou a perceber em alguns um olhar mais amistoso. Ele coloca aqui uma expressão, vamos lá, adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais. Né? Por ele ter falado que Israel, a humanidade inteira, né? Isso representava um perigo para a raça. Tal a sua expressão de hostilidade, mas notou igualmente que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo. Então, ele utilizou deste auxílio, dessas energias, dessas vibrações, e como a Rita falou, o próprio Cristo, o próprio Mestre,
estava ali do lado dele, o auxiliando. Eu vou tentar não falar todo o discurso, tá? Mas é realmente difícil. Quando ele começa falando assim, israelitas, então é bem dirigido. Né? Ali tinham patrícios, ali tinham outras pessoas eminentes da sociedade. Né? E então ele fala assim, ó, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Ele não está se referindo somente a essa questão de que nós somos da mesma raça. Ele está falando dessa fraternidade em Deus, que nós temos essa concepção, né, ou pelo menos o entendimento dessa concepção agora. Nós, como humanidade, somos todos irmãos, todos filhos de Deus. E, gente, não é só a humanidade aqui da Terra, é a humanidade em qualquer lugar, em qualquer espaço do universo. Nós somos todos filhos de Deus, todos irmãos. O Supremo Dispensador de todas as graças, que é o nosso Pai. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Então aqui, gente, ele não está mais se defendendo. Ele não está mais apresentando argumentos para que ele não seja julgado, nada desse tipo. Ele está realmente dirigindo, como a Rita trouxe muito bem, que o Cristo estava dirigindo ao coração de cada um dos presentes. Então aqui já não tem mais aquela questão de eu tenho que me defender para que eu não seja apedrejado, para que eu não seja morto. Aqui é um discurso que tenta tocar o coração daqueles corações enrijecidos, né? Tenta tocar aqueles corações rígidos como pedra. Mas para eu não destacar todo o discurso dele, teve uma parte importante que eu coloquei aqui, né? E é longa, mas é importante. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário, em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado, além dela. Eu achei isso tão legal, porque nós hoje, analisando nossa lei, né, nossa lei de sociedade humana aqui, como sociedade brasileira, né, a gente vê a nossa lei e a gente percebe que existe algo muito acima dela, que a nossa lei ela permite algumas coisas, mas que se você olhar para dentro do seu coração, aquela parte divina dentro de você, você vai entender que existe algo muito mais amplo, maior do que aquela lei. Aquela lei é tão pequenininha quanto a isso. Então eu vejo que quando o Cristo barra Estevão estão falando sobre isso, é esse entendimento da lei. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos, para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Então, aqui mais uma vez, Estevão volta a falar das Escrituras Sagradas. Né? Você vê que a todo momento, então, isso eu acho lindo no livro Paulo e Estevão. O Estevão, em nenhum momento, ele abraçou o Evangelho e esqueceu as Escrituras Sagradas, ou deixou para trás as Escrituras Sagradas. E isso eu vejo muito o Haroldo falar. Gente, espírita falando que só leva em consideração o Evangelho de Jesus, né? Só o Novo Testamento, esquecendo de todo o Testamento Sagrado. Olha o exemplo de Estevão. Defendeu esse primeiro mártir do cristianismo, né? Defendeu o cristianismo sem falar ou ter uma atitude contrária à lei mosaica, à lei sagrada, ao Antigo Testamento, como a gente convém chamar. Então, isso eu acho de uma importância, né? Porque a gente fala assim, o Antigo Testamento está cheio de histórias perniciosas, cheio de atitudes maléficas. Gente,
é o entendimento do povo daquela época. Mas da mesma forma também está cheio de misericórdia, está cheia de entendimento de um Deus amoroso. Só que a gente não observa, a gente não lê, a gente nem tem essas informações. Eu lembro que, assim, eu sou de uma família que a Bíblia, né, ela é uma Bíblia completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, essas histórias da Bíblia eu conheço muito da minha infância. Eu fiz catequese, gente, né? E quando eu dava aula para alunos de mocidade, filhos de espírita, né, que a gente chama de espíritas de berço, não conheciam histórias, aquelas histórias mais legais para você contar para a criança, da criação do universo, da Arca de Noé, né? E aí quando você contava para os filhos de espíritas, eles falavam assim, meu Deus, né, que coisa ridícula, que coisa absurda, né? Não pensa. Não... Então, assim, era difícil você conseguir comunicar com eles para que eles tivessem um entendimento que tudo aquilo é importante para entender algumas coisas que Jesus disse, para entender muitas coisas que os Espíritos vêm dizer depois. Então, eu gostava, como eu sempre fui, eu acho que eu tenho uma dívida aí com jovens, porque eu né, me dediquei muito à catequese, fui catequista, né, então eu trabalhava com jovens. Então, muitas coisas que eu vim aprender depois, na mocidade, no espiritismo, principalmente da Joana de Ângeles, gente, ela não escreve lá ou assinala lá que alguma coisa que ela está analisando é lá de um salmo, é de um provérbio que fala sobre crianças e adolescentes. Mas, gente, quando eu li aquilo lá, eu lembrava automaticamente de um provérbio que eu tinha que falar com os jovens, né? Principalmente aquele educai a criança no caminho a seguir, porque quando envelhecer não se afastará dele. Gente, isso, assim, eu vi no livro da Joana, que fala de adolescência e vida, alguma coisa assim, aquele provérbio que ela pega e desenrola. Então, nós não podemos abandonar o Antigo Testamento. Não podemos abandonar esse testamento divino. Eu acho que isso é essa lição dessa parte, né, que Estevão coloca aqui que me deixou muito pensativo. Eu posso estar exagerando falar com vocês, mas é uma interpretação que eu tive. Pode falar, Rita. Tá exagerando, não. E aí, pensando na Joana, a gente sabe por quê, né? Por conta da história das reencarnações dela. Então, e nós também, reforçando um pouquinho mais o que o Juliano falou sobre o Velho Testamento, nós precisamos recordar que o Cristo ele era judeu. Então, ele foi criado por Maria e por José dentro dos preceitos da Torá. Isso é uma coisa que também sempre permeou assim meu coração. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei a Crista, eu perguntei para ela, por que a gente não estuda o Velho Testamento aqui na casa espírita? Ela ficou me olhando. Aí ela falou assim, não, porque a nossa casa é cristã, então a gente só estuda a partir do... Aí eu falei, mas Cristo era judeu, né? E eu falei, eu sinto que está faltando uma parte da história. Eu sempre senti no meu íntimo que faltava uma parte da história. Depois eu comecei a estudar com Haroldo, o Velho Testamento, porque também não adianta você estudar sozinho, porque já é difícil, não, imagino o velho. Aí comecei a estudar com Haroldo, a estudar online o Velho Testamento, e para mim assim foi, nossa, ainda tem muita coisa para estudar, mas eu acredito, por também saber um pouco da minha história de reencarnatória, isso fazia falta para mim, porque foi uma coisa que eu vivenciei também. Eu acredito que a maioria dos espíritos que estão encarnados no Brasil, nesse momento, também acredito que tenham vivenciado isso. Mas estudem, né? Estudem, porque faz parte da nossa história como humanidade. É isso. E também, né, Rita, assim, muitas mensagens dos espíritos, eles fazem referência ao Antigo Testamento, né, a Torá usada pelos hebreus, mas eles não acabam não falando que é uma citação, um aprendizado dele lá, por causa do nosso preconceito. Como é que a gente vai receber uma mensagem
que ele está falando de uma referência lá ao livro Gênesis, se eu acho tudo aquilo lá besteira, né? Porque eu já ouvi de espíritas falando que o Gênesis é besteira, é historinha para boi dormir, né? E a gente não entende que tudo aquilo lá tem significado. Como a Rita, né? Eu também estudei o Antigo Testamento com Haroldo, né? E agora ele está estudando do ai, gente. Isaías. Isaías. Eu ia falar Josué, mas é Isaías. Ele está estudando Isaías, que é um excelente estudo. Então, a Gênesis, o livro de Levítico, ele fez um estudo fantástico. Então, vale muito a pena. E o interessante, que a gente fala do Haroldo, porque ele fala de tudo isso, mas com a visão espírita. Então, ele vai associar, olha, o Emmanuel faz referência a isso nesse texto, que o homem é apaixonado por Emmanuel também, né? Então, ele sabe que o Emmanuel está se referindo a um texto lá do Antigo Testamento, o que é muito legal. Mas continuando, voltando aqui ao Paulo Estevão, né? A gente ainda tem 6 minutos. E aí, claro, quando ele fala isso, mais uma vez a multidão vai a ele, né? Isso teve várias vezes. E ele continua falando assim, né? Porque, como eu falei, por mais que estavam vaiando ele, ele poderia falar livremente, né? Por causa dessa questão que a gente pontuou lá no início. Ele assim, por que me apupais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Isso aqui foi tão... Juliano, toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Isso aqui é uma coisa que me marcou bastante porque é o que a gente faz, né? A gente tem aquela preconcepção, muitas vezes antes da pessoa se explicar, antes da pessoa tentar te falar as causas que a levaram até essa atitude, ou até você entender o sentimento, a emoção da pessoa, você não consegue, você já tem um pré-julgamento. E isso demonstra fraqueza. Olha que ensinamento lindo. Isso aqui eu acho que, assim, não dá, né? Eu acho que a Rita também sofre com isso. Assim, quando a gente vai lendo, dá vontade de gritar aos 4 ventos no mundo espírita. Gente, presta atenção nessa frase maravilhosa. E tem algumas que eu não me aguento. A gente está fazendo Evangelho no Lar, assim. Eu vejo uma coisa tão maravilhosa, uma frase tão incrível, que eu vou e mando no grupo, nos nossos grupos lá, né? E aí, assim, só que a gente tem que se controlar, né? Porque senão a gente vira aquele chato do WhatsApp, sabe? Que fica mandando todo dia um negócio. Então, né, né, não é esse o problema. Não é esse que é o ideal. Primeiramente, renunciei à discussão considerando que se deva eliminar todo o fermento de discórdia. Então, o que ele está falando aqui? Que ele não quis discutir com o Saulo porque ele percebia esse fermento, essa coisa que não ia ser proveitosa nem para o Estevão e nem para o próprio Saulo. Tanto que ele teve que ser obrigado a ir lá conversar, né, se defender. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo. E certamente o Mestre me chama hoje a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Então, ele está sendo utilizado naquele momento para tentar tocar o coração daquelas pessoas. Né? Quantos de nós, né, tomara, né, que a gente seja um desses que foi tocados pelo coração do Estevão naquele momento. Eu pelo menos, se eu estivesse lá, pelo menos eu gostaria de ser aquele que olhou com compaixão para o Estevão, tá? Para não ter muito débito depois. Mas isso é interessante. Pode falar, Rita. Ju, e agora você falando que, reforçando o que você falou, que o Estevão estava sendo instrumento para tocar o coração das pessoas que estavam lá, mas de uma pessoa especial, que era Saulo, né? Porque Saulo, ele tinha uma missão, né, que todos nós conhecemos agora. Então ele foi levado, olha quantas portas, né, que Deus foi abrindo para que Saulo encontrasse o caminho da redenção sem sofrimento. Né? A Abigail, aí foi o amigo, lá o amigo Sadoc, falou, não, vamos lá na casa do caminho, ele escutou uma exortação de Estevão,
viu uma cura, presenciou uma cura, mas mesmo assim continuou permanecendo no erro. Aí o Cristo levou Estevão até o Sinédrio, né? Então a gente percebe quantos caminhos vão aparecendo na nossa vida para que a gente encontre a nossa redenção através do amor, né? E a gente, cego pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, a gente não enxerga isso, né? A gente enxerga só o nosso umbigo. E era isso que Paulo... Olha, agora o Juliano falando assim me acendeu. Olha a mensagem subliminar que Emmanuel colocou aqui, né? Olha, o Cristo me mandou aqui para que eu tocasse o teu coração. E aí isso também é importante para a gente lá na frente, quando Saulo já não é mais Saulo, é Paulo, né? Mas uma coisa muito bom você ter lembrado disso, né? Eu estava esquecendo do Saulo ali na frente, né? Eu pensava muito naqueles que estavam ouvindo a palestra e o magnetismo de Estevão naquele momento. Mas você tocando nisso, a gente lembra lá do início, quando eu falei que esses espíritos foram preparados. E não foi uma preparação assim, ó, faz um supletivo aí e vem reencarnar. Não, é uma preparação de muito tempo. E eu não estava me referindo somente a Abigail e a Gesiel, tá? Eu estava me referindo ao Saulo também. Por mais que ele não tivesse aparecido lá naquele primeiro momento da história, né, essa preparação destes espíritos continuadores do trabalho do Cristo não foi pouca, e o Cristo, e é claro que a gente sabe que quando a gente está aqui na Terra, nós temos a nossa programação, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas nosso roteirinho, quando nós nos afastamos muito dele, o Cristo, principalmente com um trabalho como o do Saulo e do Gesiel, da Abigail, o Cristo vai chamar, vai convocar e colocar no andamento. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos 2 capítulos, né? E, na verdade, na semana que vem eu vou terminar esse capítulo, porque está no começo do discurso ainda, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre ele, mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês e, mais uma vez, apelar ao bom Deus que vocês façam anotações, abram o microfone e compartilhem. Exatamente, Jo. É muito importante essa percepção de vocês, né? Não só segundo Haroldo, mas segundo outros personagens, pessoas que são importantes no movimento espírita. Eles falam que quando você lê Paulo Estevam, você já normalmente é como se você recebesse uma dose de remédio de amor muito grande. Então, normalmente, quando a gente está nesse momento de leitura, a gente está sendo muito bem assistido pela equipe Verdade, pela equipe que assistiu o Chico nessa obra, pela espiritualidade, pelo nosso mentor. Então, é importante que a gente tenha esse hábito de anotar, olha, eu gostei disso, eu gostei daquilo, porque qualquer tipo de interpretação, de informação que vocês trouxerem é importante para a gente.